Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E para começar o ano de 2026 com o pé direito, já no mês das mulheres, nós trouxemos hoje uma convidada que ela é procuradora do município de Aracruz e atua também no direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda Salume Bringuente Loureiro. Nome extenso. Grande, né? Aí eu não posso falar muito, não. Eu não quis tirar, né? Acrescentei só de casada. Mas seja muito bem-vindo, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Por vir nos abrilhantar aqui o mês da mulher, né? A primeira entrevista de 2026, sua entrevista. Vamos lá, que então. Honra. Você é do interior do Espírito Santo? Eu sou de Santa Teresa. E aí você foi estudar em Vitória. Vitória. E por que direito? Conta pra gente como é que foi essa escolha e essa mudança. Vamos lá. Na época, final da década de 90, início de 2000, né? Santa Teresa não tinha estrutura de escolas, né? Então, quem tinha como sair de lá, saía para estudar. Hoje não se faz tanto isso mais, né? Então, eu vim no primeiro ano do ensino médio, estudei primeiro ano? Primeiro ano, eu tinha 14 anos. E morou sozinha, assim? Eu morava com a minha avó, meus avós, né? Só que a gente se virava, claro, né? Minhas tias davam suporte no deslocamento, às vezes, mas era perrengue, era ônibus. E sem os pais por perto, era eu e minha irmã já morava aqui quando eu vim. Aí eu vim estudar para ter a condição de entrar numa boa faculdade e tudo. E eu comecei pensando em área de biomédicas, mas no meio do caminho mudou. Minha irmã já fazia direito, eu acho que teve isso uma influência dentro de casa, né? Aquela questão dos livros e tudo. E eu acabei indo e a gente se tropeça no meio do caminho, mas hoje eu sou feliz com a minha escolha. Então, assim, foi meio que uma influência, né? Foi olhando. Eu já fui meio que vivendo isso com ela dentro de casa, entendeu? E gostei. Pegava os livros e lia, achava interessante. Ai, que legal. E eu fiquei sabendo também que a faculdade representou muito para você, né? Na sua vida pessoal, né? Conta pra gente. É engraçado, né? Porque eu já conhecia o meu marido na época. A gente começou a estudar na mesma sala, inclusive. Só que a gente era colega de turma. Não tinha nada além disso, tinha né? Uma proximidade, nada disso. Era meu colega. Ele era mais aplicado do que eu, né? Ele é bem mais aplicado do que eu. E a gente foi se aproximando, porque a gente começa a sair junto, né? Aquela turma da faculdade e tudo. E ele era o que dava carona para todo mundo, entendeu? Era o que salvava a gente, né? Nessa época da faculdade, quem tem carro e quem não tem, né? É isso que acontecia. Não, época de faculdade é época de perrengue mesmo, de perrengue. Né? A gente conta moedinha. É isso mesmo. Todo mundo. E eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que passar. É isso. Até para valorizar depois, né? O que a gente conquista. Exato. E no último ano que a gente se aproximou mais... mas ficava naquele receio, poxa, vou perder a amizade, né? Como é que vai ser se não der certo? Eu vou perder o namorado e o amigo, né? Então ficou naquela, mas até que ele me deu um aperto e a gente acabou, falou, não, vamos tentar então. Aí a gente já estava formado e estamos aqui hoje. 18 anos. Quer dizer que na época da faculdade foi só o flerte. Foi só um flerte. Aí da formatura para frente que a gente Engatou mesmo. Foi no último ano de faculdade e depois da formatura. Falei, bom, agora eu não vou encontrar com ele todo dia, né? Porque não tem mais a faculdade. Então, ou a gente namora, ou a gente vai se afastar.
Então foi isso. E vocês 18 anos passaram já. depois 18 anos? 18 anos. Ai, que lindo. E vocês passaram no mesmo concurso depois? Mesmo concurso. Eu comecei a estudar. Assim que eu me formei, eu já pensei em concurso. Nunca quis advogar assim? Direto, não. Com um escritório próprio, assim, Não, direto? engraçado, Você queria né? Eu não tinha concurso. essa... Eu pensava na questão da estabilidade, né? Da tranquilidade, de ter aquele financeiro certo, vamos dizer assim, né? E eu comecei a estudar para concurso e ele não queria. E eu comecei a rodar o país para fazer concurso, já fui para outros estados, né? E esse de Aracruz foi interessante, porque eu quis fazer, porque quando você está fazendo concurso, você faz testes também, ainda que você não tenha interesse naquele cargo. Né? Na época, não se sabia mal o que era uma procuradoria. Tá? Eu mal tinha ideia do que se fazia um procurador. Engraçado que eu passei a faculdade, a gente só conhece juiz, promotor, né? Depois que... O que é procurador? Aí, tem procurador-geral, é MP, não, é procurador do município, do estado, né? Advogado da União. Mas até entender isso, eu falei com ele que eu ia fazer a prova. Só que a remuneração era muito baixinha. Eu falei, não, eu quero ir lá fazer por teste, né? A gente tá nessa vida. Então, eu quero testar, porque a gente testa tempo, testa tudo, conhecimento também, a pontuação. Aí era um fim de semana, e eu voltei para Santa Teresa para estudar. Eu formei, fiz um tempo de cursinho aqui e voltei para casa para ficar estudando em casa. E a gente só tinha fim de semana para ficar junto. Aí era prova no domingo, como costuma ser, e ele falou, bom, como eu vou ter que te levar... Vou junto. Eu não quero ficar dentro do carro te esperando 4 horas de prova. Então vou me inscrever, né? Né? Aí fomos nós dois, fizemos prova e nós passamos. Nossa. E ele passou assim. Eu passei na frente dele uma colocação. Sério? Eu estava estudando há 3 anos, ele nada. Te falei, ele era mais aplicado do que eu. Uau, meu Deus, não acredito, não é possível. Estou estudando há séculos e você passa junto comigo. Mas foi legal, porque aí possibilitou da gente fazer nossa família, casar, né? Aí vocês passaram a ter um rumo, né? Acabou que lá a remuneração depois foi melhorando e a gente resolveu ficar. Eu estava cansada também já de estudar para concurso. E como é que é esse desafio de você trabalhar o dia inteiro, né, com seu marido? Hoje a gente já não tem mais aquele dia a dia da procuradoria, porque a gente trabalha muito online, né? Mas a procuradoria é dividida em setores. Cada setor tem uma matéria mais específica. Eu, por exemplo, sou da área de licitações. Nossa. Né? Lá tem licitações, fiscal, trabalhista, servidor, né, administrativo, e o dele, que é patrimonial, ambiental, e meio que é o resíduo, vamos dizer assim. Nossa, mas o resíduo dá um trabalho danado. Saúde, para mim é o mais complexo, é o setor que ele está. Então, como a gente é setorizado, não era a mesma sala. Isso facilitou para a gente, porque a gente se via quando chegava e quando ia embora. Né? Alguma reunião eventual, mas as discussões de matéria, né, entre os colegas, a gente não estava junto. Então, não era direto. Era do lado, mas não era junto. Então, a gente nunca teve problema com isso. Que bom. E sempre tentamos manter essa... Lá dentro nós somos colegas. E você foi escrivã de Polícia Civil? Em que momento aí? Antes de ir para Aracruz. Quando eu fiz a prova do concurso de Aracruz, eu estava para ser nomeada na polícia. E foi um concurso que eu fiz também como teste, porque nunca passou pela minha cabeça ser policial. Mas era a banca, né, era a banca que eu costumava fazer. Então, é questão do teste para a gente, sei lá, fazer. É uma vida, você mergulha nessa história de concurso. E eu fui nomeada, de repente tinha prova física, passei, e o negócio foi passando. Quando eu vi, eu estava lá dentro. Fiz a Cadepol, que é a Academia de Polícia. Sim. Cheguei a trabalhando no DHPP na época. E é muito tenso a academia? Não, a academia são aulas que você tem, mais ou menos sobre o dia a dia, mais específico. Aí tem aulas da lei da mulher, né, com a delegada. Aí vem um delegado mais especializado em outra matéria e te dá aula sobre aquilo. E tem aula de tiro, né?
Então, aí eu acabei que eu fui nomeada em Aracruz, eu tive que optar. Aí eu pensando a longo prazo, né, numa questão de vida você também. não chegou a exercer o cargo? Sim, a academia já é um exercício, porque você faz estágios, né? Ah, tá. Você não fica só na academia. Entendi. Você trabalha também, você faz plantões, fica rodando as delegacias. Teve algum caso, assim, que te marcou muito dessa época? Alguma experiência, assim, que eu trabalhei com homicídios, né? Então, Nossa. assim, foi... Assim, logo de cara? De cara, eu falei, eu vou logo pro pior, porque se eu gostar é aqui que eu fico. Nossa, e o que mais te chocou dessa época? Assim? Quando eles chegavam para a oitiva do delegado. Como era escrivão, eu estava sempre junto, né? Eu que digitava e tudo. Então, chegava com aquela roupa de presidiário, com as algemas, algema no pé, algema na... Isso choca, né? É chocante. Então, eu tentava, assim, me bloquear e não absorver aquilo, sabe? A gente fica até um pouco fria, porque pelo que a gente vê. Porque foi como você comentou antes. A gente não tem noção desse mundo, sabe? A gente não tem noção. Quando a gente entra e vê cru, isso aí foi mais me chocando. Então, assim, tudo em cima da mesa podia ser usado como uma arma contra mim, contra os outros policiais que estavam ali na sala. Então, nem caneta eu podia deixar, porque eles sentavam do meu lado, assim. Eles sentavam, né? Para eu poder digitar, e o delegado estava junto. Então, qualquer coisa, aquele extrator, porque eles estavam com a mão aqui. Na hora do oitivo, eles ficavam com a mão na frente, ó, qualquer coisinha. A caneta vira arma. Então, ele já chegava, eu ia puxando tudo. Sumia com tudo de cima, porque você não sabe o que eles vão fazer. Eles não têm muita coisa a perder, talvez, entendeu? E outra coisa que me marcou, que eu sempre lembro, é que eu estava de plantão na delegacia de Vila Velha, e chegou uma menina que ela tinha roubado alguma coisa da casa que a mãe trabalhava. Quando ela chegou, ela era menor, devia ter uns 15 anos, e o nome dela era Amanda. E ela se identificou ali comigo, ela começou a conversar. Falou, eu tenho um sonho de ser policial, porque ela se viu em mim ali. Olha. A Amanda, que era policial. Ela não entende o cargo, mas para ela, aquilo ali foi ela se refletiu ali na hora, entendeu? E eu me vi numa responsabilidade de passar para ela a importância dela estudar. Que o que ela estava fazendo ali era um erro, mas ela tinha a chance de melhorar, de consertar. E de estudar muito para chegar onde ela queria. Aquilo ali me tocou, engraçado, já tem mais de 12 anos, mas é uma história que para mim, ali na hora, eu falei, o que eu faço? Que caiu sobre mim aquilo, eu me senti responsável, sabe? Por dar aquilo. Eu tinha dar o exemplo. Né? Exemplo, eu tinha 27 anos na época, ela devia ter uns 15, 14, sabe? E agora? Isso me marcou. Me marcou. Você convive com o pior da sociedade, sabe? Eu falei, não é para mim. Mas você chegava a se emocionar, às vezes, assim, casos que você ficava com pena, ou não? No início, no geral você sim. se mantinha... No início, sim. Foi aí que a gente vai criando uma casca. Entendeu? Para a gente não sofrer com o que a gente vê ali. Tentar fazer daquilo normal, vamos dizer assim, sabe? Mas... É porque é uma situação que você olha é difícil. E fala assim, como chegou a esse ponto também, né? Ai, que triste. Agora vamos falar, então, da procuradoria, que aí fica um pouquinho... É uma realidade diferente, né? Completamente. E como a gente conversava antes de começar, a gente não tem ideia da procuradoria. Aqui a gente já teve outros procuradores municipais e a gente muitas vezes não tem ideia dos bastidores, do que é uma procuradoria do município, o tanto de coisa, o tanto de processos administrativos e judiciais que passam por ali, né? É imenso, é imenso. Tudo que o município faz praticamente passa pela E o meu setor não, licitações. Tudo passa por ali. Tudo passa por ali. E vamos dizer assim que dentro da procuradoria o setor de licitações ele é o mais demandado de rapidez, vamos dizer assim. Você tem que dar uma resposta mais rápida porque a gestão depende daquilo.
Depende da sua resposta. Toda contratação passa Toda ali, contratação. Né? Depende tanto da sua velocidade quanto do conteúdo do seu parecer. Porque se a gente dá um parecer que dá uma travada na gestão, vira um complexo. Porque eles querem tentar convencer você de fazer de outro jeito. E falou, olha, a lei fala que isso. Bom, vamos pensar um Tribunal de Contas. Então, assim, a minha saída costuma ser, o que o Tribunal de Contas vai olhar? Eu estou te orientando com olhos de Tribunal de Contas. Aí eles aceitam e vai. Mas, assim, isso foi mais no início. O nosso concurso em Aracruz, pelo menos, foi o primeiro. Ah, foi o primeiro? Foi o primeiro concurso. Antes eram cargos comissionados. Comissionados. Então, quando a gente entrou, a gente tentou arrumar a casa. Nossa! Imagina. Desafio, né? Desafio enorme, enorme, porque a gente começou a colocar... do zero. Do zero. Não era nem setorizado, vocês começaram... Não era. Nossa. Não era. Começou ali. E tem algum caso da época assim que tenha te marcado muito? Você falou, nossa, isso daqui precisa separar. Ou alguma coisa assim? Eu vou pensar. Vou pensar num caso, assim. É porque eu lembro muito que tinha um secretário que ele era administrador de empresa. E lá ele estava na Secretaria de Suprimentos, na época, que é central, vamos dizer, da prefeitura, né? E ele queria fazer uma contratação com uma empresa de vários tipos de objetos. Só que, o que a gente faz, por exemplo, se a gente vai fazer uma festa? Às vezes a gente contrata uma empresa num pacote. Para ficar mais em conta, porque fica mais barato, vamos dizer assim, né? Só que na administração pública, não. Você tem que separar os objetos que são de naturezas diferentes. Na ocasião, ele queria fazer um show, contratando show, e queria colocar palco, eu lembro bem disso. Ele queria colocar palco, sonorização e banheiro químico. Aí eu, oi? Calma aí. Banheiro químico, o que tem a ver com palco? Você tem que separar, porque você tem que dar oportunidade a empresas de participar daquela licitação. Né? O princípio da licitação é esse, você dá oportunidade à maior quantidade possível de interessados. E ele veio discutir comigo sobre isso, mas falou, mas sai mais barato, fica mais em conta, é mais econômico para o município. Aí eu falei, olha, mas infelizmente não é assim, você tem que separar os lotes. Então, né, ele trouxe o conhecimento dele de administrador de empresa, mas ali funciona diferente. Aí entra aquela história da burocracia, da lentidão, né, que acontece as coisas, não é chegar lá e comprar. Tem todo literalmente um processo. É tudo um processo. Eu fiz estágio na Procuradoria Municipal também, e eu lembro que só que na minha época não era digitalizado, não tinha internet, né? A gente ficava no jornal, no papel, que as publicações. Mas é muito complexo, são muitos detalhes. Muitos detalhes. Eu vivenciei muito a troca da lei de licitações, então aí que gera mais dúvidas e tudo mais. E já mudou de novo, né? Eu venho acompanhando aí. E já mudou de novo. Não, mas me diz uma coisa, aí você tocou num ponto interessante. Como é que... você está há quanto tempo lá? Faço 13 anos em julho. 13? Estou perdida agora. São 13. O seu papel, principalmente, né, como procuradora de licitações e tudo mais, como é que é falar não para os seus chefes? Porque, assim, né, você está falando não para o cara, o prefeito, para o secretário. Como é que é esse desafio? Só vou corrigir. Eu vou fazer 14 anos em julho lá. Eu entrei em 2002. Olha, que legal. 2012, desculpa. Então, quando a gente começou lá, a gente chama de canetar, né? Vamos canetar esse processo aqui. Então, a gente negava absurdos que vinham, que já aconteciam, que para eles era normal, município pequeno. Né? Aracruz é grande hoje, né? Está crescendo muito, mas na época... era pequena, não tinha estrutura jurídica ali.
Então, foi para a gente, era normal dar um parecer negando. Só que a gente foi vendo como que isso repercutia dentro da gestão. Eles começaram a não gostar da gente por causa disso. Como assim você está negando o parecer? Ué, mas... E nem podia te mandar embora, né? Não, eu acho que esse que era a maior dor deles. Então, assim, com o tempo, a gente foi sendo mais maleável, não no sentido de dizer sim, mas colocando as condições. O que você tem que cumprir para passar? Uhum. E, olha, a lei fala isso aqui. Você tem que cumprir esses requisitos e faça. Uhum. Mas daí, a partir daí, começou a sair da Procuradoria os condicionados, que a gente chama, os pareceres condicionados, e diminuiu essa discussão entre Procuradoria e gestores, né, os ordenadores de despesa. Porque aí ficava a cargo deles cumprir aqueles requisitos e adiantar. Até para a gestão andar. Uhum. Porque um não que a gente fala, trava. Entendeu? Eles travam. Então, quando a gente condiciona, a gestão flui melhor, porque eles podem... É uma orientação. Uhum. Né? Não é dizer sim ou não. Orienta e fica a cargo da secretaria dar andamento naquilo conforme foi orientado. Entendeu? Hoje a gente faz isso para fluir. E teve algum caso assim que te chamou muito a atenção, que você lembra, inusitado, difícil, enfim, mas que tenha te marcado aí nessa sua trajetória dentro da Procuradoria? São tantos. Depende muito assim do que aquilo vai repercutir na gestão de forma e também no município, porque quantas coisas passam por nós, praticamente tudo tem um reflexo gigante no município inteiro, entendeu? Mas na época o que a gente mais gosta, assim, pelo menos falo por mim, por quem é mais próximo, como o nosso trabalho acontecendo no real. A gente põe no papel e a gente vê aquilo se concretizando. Isso é muito às vezes, legal. Literalmente. Uma obra, né, uma licitação de obra que passa pela gente. Uma obra, por exemplo, de um posto de saúde. É muito legal você ir lá e ver aquilo construído, sendo inaugurado. Entendeu? Poxa, eu participei disso aqui. De alguma forma, eu tenho lá, tem lá só um risquinho da minha caneta, entendeu? E quando o negócio é mais quente, vamos dizer assim, depende daquilo, uma questão de política, mas aí o prefeito chama, ele quer conversar por que daquilo. Mas isso foi mais no início. Hoje já não tem tanto esse embate, vamos dizer assim, porque a gente conseguiu ajustar, né, a questão da fluidez dos pareceres. E os gestores também estão respeitando mais essas orientações que a Procuradoria dá. Entendi. Porque eles sabem da importância disso para a vida deles, porque não é só a gestão. Isso reflete no CPF deles, que a gente costuma dizer. Na responsabilidade. Exatamente. Né? Não é o município que vai responder, não. É a pessoa do secretário. Né? Essa semana mesmo, me ligou um secretário falando que... doutora, será que ainda dá para recorrer? Era uma multa que ele tinha levado do Tribunal de Contas. Nem foi grande, foi R$2.000. Ele me ligou e falou, então... Por conta de alguma que eles entenderam que não deveria ter sido feito dentro da licitação, entendeu? Aí vem multa, vem isso tudo. Alguma falha que ele teve ali, eu não cheguei a olhar muito o processo, que não era meu, ele me ligou meio por engano. Mas é a vida deles que está em jogo. Exato. Né? E foi uma multa baixa. Sim, né? Graças a Deus, não foi só isso, vamos dizer assim. E além da Procuradoria, você advoga no setor previdenciário também. Previdenciário, tem uma história aí. Como é que foi isso? Meu primeiro contato com o previdenciário foi, claro, né, na faculdade, e eu fiz um estágio. Eu era estagiária na Justiça Federal, no juizado, na época, e eu estagiava no gabinete. Então, eu fazia as audiências, eu fazia sentenças com ela, né? A gente
Foi aprendendo. E, assim, o que me fez me aproximar mais do previdenciário foi principalmente as audiências, em que tem mais audiência nessa área de aposentadoria rural. Porque o juiz tem que entender que aqueles requerentes de aposentadoria rural, de fato, trabalham ou trabalharam na roça, né? Então, eu via a juíza, no caso, né, ela é uma mulher, como que ela resolvia, às vezes, a vida da pessoa ali. Entende? Eu acho que isso que eles foi... lutam por aquilo. Né? Lutam. É uma vida inteira daquela mão calejada, mão grossa, você via. Então, como eu estava ali... Eu fiquei pouco tempo, acho que 1 ano eu fiquei com ela ali. Mas foi isso aí que me tocou, é fazer diferença na vida das pessoas. Mas sabe? você falou, você ficou pouco tempo, 1 ano, mais 1 ano, eu imagino quantas audiências na área previdenciária, porque assim, é um negócio... Às vezes tinha o dia inteiro. Começava 1, terminava 6, né? O dia inteiro não, a tarde inteira. E às vezes eram 2 dias por semana, mas era muito... Como é que fala? Me fugiu a palavra, mas era gratificante. E foi ali que eu falei, nossa, eu quero ser juíza. Ah, você queria ser juíza. Queria ser juíza, porque eu vi o efeito que ela causava na vida das pessoas. Entendi. Só que não é exatamente ser juíza que fazia isso. Era talvez até a matéria que ela estava ali julgando, entendeu? Então, eu estudei para concurso para ser juíza federal. Eu estudei, só que aí eu passei em Aracruz, eu parei, porque para juiz federal você tem que estudar assim, Nossa, muito, Falei, não, estou cansada de estudar. E decidi vir para o previdenciário por conta disso. Eu falei, eu vou para essa área porque eu me identifico, né, no meio do caminho da procuradoria. Eu falei, eu vou advogar. E eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Não preciso ser juíza para isso, né? E eu, como advogada, eu consigo fazer. Tanto com pessoas carentes, né, que precisam daquilo para se alimentar, vamos dizer assim, Sim. quanto para quem não precisa daquilo exatamente para se alimentar, mas precisa de uma orientação para fazer um planejamento para a sua aposentadoria. Claro. Sabe? Uma coisa que me marcou bastante foi uma cliente servidora pública que ela tinha ficado afastada. Ela ficou afastada 4 anos do cargo e não queria voltar. Ela já estava mais com a vida direcionada para a empresa do marido e tudo. E como eu sou servidora, eu fiquei morrendo de pena dela pedir exoneração. Morrendo de pena. Falei, não faz isso não. Eu vou pedir, porque correu o prazo dela de afastamento, ela tinha que voltar. Tem um limite do prazo, né? Ela vai, eu vou pedir exoneração. Eu falei, calma, já que você me procurou, deixa eu calcular. Porque no previdenciário a gente consegue fazer projeções de data e valores de aposentadoria. Entendeu? Então, eu mostrei para ela que se ela saísse, a renda dela cairia pela metade. Nossa. Porque ela também contribui para o público, o INSS, né? Então, cairia pela metade a remuneração dela. E mostrei para ela, olha, você vai se aposentar nessa data. Eu espero que não tenha outra reforma, né, Carla? Eu espero que não tenha outra reforma. Mas nas regras atuais, eu consigo mostrar para ela, essa data é sua. Então, quando você dá uma perspectiva para a pessoa, ela acalma. E o marido dela também pedindo suporte para manter ela ali no cargo. Nossa. E ela acalmou, ela ficou. Tá aguardando a data. Está aguardando a data. E ela é nova, mas ela conseguiu se encaixar dentro do órgão e está feliz, graças a Deus. Então, assim, eu via o desespero nela. Então, às vezes a gente fala, eu faço planejamento previdenciário, parece algo frio, né? Porque é algo para frente. Não é, a gente faz parte. O meu trabalho, de todo previdenciarista que faz planejamento, o que a gente faz ali no nosso trabalho faz parte de uma decisão importante na vida da pessoa. Ela ia sair. Ela ia sair. Fora isso, quando não é servidor, por exemplo, o empresário, que tem a dúvida, poxa, eu
eu faço em cima de contribuo no mínimo ou no teto, né? Eles ficam assim. Quando a gente consegue mostrar que é interessante, às vezes aumentar para o teto, sua aposentadoria vai ser tanto se você fizer assim. Você faz a projeção. Faz a projeção, entendeu? Então, aí eles veem isso como investimento também. Porque a gente consegue projetar também o retorno que eles têm, entendeu? Então, o que é mais gratificante para mim é quando o cliente fala assim, nossa, clareou. Legal. Quando eu falo, sabe? E é isso que me fez vir para o previdenciário. Ai, que bacana. Nossa, agora clareou. Que legal, né? Nossa, é tão complexo. Que bom que é complexo, que eu consegui mostrar um caminho. Amanda, qual é o maior sonho das pessoas, assim, no que diz respeito à aposentadoria? Primeiro é ter o valor maior, né? Maior possível. E poder aproveitar a vida. É aquela coisa assim, agora eu vou aproveitar. Agora eu vou aproveitar a vida. Apesar de que alguns não têm muito como aumentar. Sim, né? sim. Então, acaba, poxa, eu não vou poder parar de trabalhar. Aí você dá Porque às vezes você pega alguém já pronto para aposentar. Não deu tempo de se planejar, entendeu? Não teve orientação. Porque ninguém fazia isso. Isso é algo novo. As pessoas o planejamento é novo mesmo. É novo. Então, as pessoas hoje que têm mais sensibilidade para entender a importância disso. Mas é porque eu acho, Amanda, também que dava mais trabalho. Hoje você tem ferramentas que te facilitam fazer essas projeções. Porque antes você tinha que juntar uma papelada. Não, a gente junta ainda. Não, mas era muito pior. Né? Hoje você entra no sistema e ainda consegue puxar muita coisa. Antes não tinha isso. Não tinha. Era no papelzinho, nos carnezinhos, né? A gente ainda tem. Eu tenho lá umas pastinhas lá. Guarda que é ouro. Porque a gente fica a vida inteira guardando esse negócio, né? Aí. É isso aí. Então, assim, eu acho que é por isso que hoje também facilitou muito, né? Isso também. Isso também é muito bom. Né, você entra lá na senha Gov da pessoa e puxa o cadastro, né, que tem todas as contribuições. Às vezes nem todas, por isso que é importante guardar os carnês, né? Mas não é só isso, não. É porque antes, 20, 30 anos atrás, você não tinha muitas regras de aposentadoria. Eu vou fazer tantos anos, me aposento, eu tenho 30 anos de contribuição, muitas. 35 anos de contribuição, que é homem. Eu vou me aposentar. A pessoa conseguia se projetar, pelo menos para quando, sabe? Hoje não. Hoje são várias regras. Depois, aposentadoria especial, aposentadoria não sei o quê. Não, se você fez isso, diminui o tempo. Exatamente. Não é? Uma série. A aposentadoria especial é interessante também, porque até 1995, médico, trabalha dentro de hospital, ele vai se aposentar porque ele é médico e ponto. De 95 para cá, não, você tem que comprovar a insalubridade, o ambiente. Então, você depende de um documento que a empresa tem que te fornecer. Isso tudo fica muito mais trabalhoso, até para o trabalhador, porque nem sempre a empresa entrega. Entendeu? E com a reforma mudaram muito as regras, né? E eles ficam perdidos. Servidores, inclusive, porque antigamente era integridade. Aí foi mudando as regras, eles se aposentavam com o último salário. Integridade é isso. Integralidade, desculpa. E hoje não. Hoje são cálculos. E é interessante, né? Porque é um setor, é uma área do direito que você lida com todas as classes sociais. Todas as classes. Conta pra gente assim, um caso que te marcou. Nosso tempo até já está meio estourado, mas conta pra gente. Nossa, um caso assim que tenha te marcado. Um dos meus primeiros clientes chegou no escritório todo franzino, assim. E ele me marcou pro lado ruim, tá? Que acaba que sendo... Teve esse caso dessa cliente que foi bom, né? Porque ela saiu dali resolvida. E o caso dele, ele chegou lá com câncer de intestino, já tinha metástase, já tinha pedido auxílio-doença algumas vezes na INSS, foi negado.
E ele saiu de lá, assim, muito desanimado, porque ele não vinha a perspectiva dele se aposentar por invalidez, no caso, né? Que hoje a gente chama de incapacidade permanente. E eu peguei o caso dele porque eu fiquei com pena dele. Eu falei, eu vou dar um jeito. O que eu vou fazer? Eu não sei. Porque ele não tinha... Ele pagava tudo errado. Porque não é só pagar, você tem que pagar dentro do prazo. Até o dia 15 do mês seguinte. Só que ele ficava um ano inteiro sem pagar. Aí chegava em janeiro, ele pagava um ano para trás. Só que ele já tinha perdido a qualidade de segurado, que a gente chama, que é a cobertura do INSS. Falei, gente, como é que eu vou fazer com esse senhor? Ele precisa disso. Ele era produtor de açaí. Ele era, não, ele é. Né? Ele não, ele está vivo, graças a Deus. E então eu morri de pena dele, falei, eu tenho que resolver o problema dele. Olha, Carla, eu não sei de onde que eu tirei a solução. Rezei muito, pedi que me iluminasse, mas eu consegui encaixar ali, porque sem querer tinha algum no meio que ele pagou em dia sem querer. Entendi. Porque como ele pagou daqui para trás, o último ficou em dia, vamos dizer assim. Entendi. Hoje eu consegui aposentar ele, foi um processo árduo, porque ele precisa disso, aquela história que eu te falei, de necessitar para comer. Aí ele já está aposentado, né? Eu precisei judicializar, né? A gente está no finalzinho, já está em cumprimento de sentença, mas me marcou isso aqui, resolver a vida da pessoa. É incrível. Só que isso, também é um peso para a gente, tá? Isso eu não consegui. Porque a gente se emociona com a pessoa, a gente vive, né, aquela dor. Vive. Eu ficava desesperada. O que eu vou fazer? Eu pedi ajuda. Aí eu fui atrás de advogados que têm mais experiência do que eu, né? Que a gente tem que aprender com isso. Lógico, né? claro. A gente tem que aprender com eles. E foi uma querida, assim, que tinha mais experiência. Eu fui atrás dela. Eu falei, olha aqui, o que eu faço aqui? Aí ela apontou e falou, aqui, assim, assim, assim. Eu falei, tá. Aí eu fui estudar, me aprofundei e dava para fazer, entendeu? Tinha uma parte da vida trabalhista dele que não estava averbado no INSS, então eu averbei, então melhorou a situação para ele. Legal. Sabe? Então é isso, o que satisfaz, resolver. Que legal. Nosso tempo já está estourando. Você viu como passa rápido? Passa rápido. Né? Passa rápido. Olha que bate-papo gostoso. Agora a gente entra num bate-pronto, assim, eu falo e você me diz o que vem à sua mente. Uma frase, uma palavra? O que você quiser. Um livro que tenha te marcado. Como ligar o foda-se. Liga o foda-se, alguma coisa assim. Justiça é atender necessidades. O que mais te irrita num processo? Os peritos. Quer dizer, como a visão é diferente. Os peritos. Porque às vezes o problema está ali na cara e da perícia negando, sabe? O que você gostaria de ter ouvido no início da carreira? Faça um mestrado. É mesmo? Não sei por quê, não fui para esse lado, né? Mas cheguei a pensar em dar aula em algum momento da vida, assim. Se não fosse advogada, seria? Acho que médica. Também. Acho que médica. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço. Um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Obrigada, Carla. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, escreve aqui que a gente também quer saber. Até a próxima. Thank you.